Boa tarde, hoje é dia 6 de junho de 2020. Ainda estamos em pandemia e a Vital Pet ela trouxe, né, para os nossos clientes lives do nosso dia a dia, lives para poder nos distrair, nos informar. E a segunda live, né, nossa é hoje, tá? Com a Renca, né? Que é uma instituição de controle, de resgate, né? Significa dar qualidade de vida aos nossos pets que são, né, abandonados, que nascem nas ruas. Então, a Ludmila dos Prazeres será a nossa convidada para falar um pouco da história da Renca, do que ela se propõe, como ela faz o trabalho belíssimo. Então, gostaria de convidar a Ludmila para poder a gente conversar um pouco, Ludmila, e esclarecer para as pessoas como é que a gente pode, né, ajudar, como é que a gente pode. Então, gostaria que você nos desse, né, sua história, né, para poder a gente justamente ter, né, essa consciência de que existe pessoas tão maravilhosas que podem, né, e fazem uma diferença para esses pets, né. É uma historinha que eu gosto muito de falar, né, que um senhor estava andando na praia e parou, né, e viu uma criança pegando uma estrela do mar e jogando milhares de estrelas do mar morrendo na beira da areia, né? E aí ele fez, poxa, mas por que você está pegando tantas, são tantas? Por que você pega cada estrela dessa e tem esse trabalho, todas vão morrer? Aí ele falou, porque eu faço a diferença. Essa que eu peguei e essa que eu coloquei fez a diferença. Então, Ludmila, você é um ser de luz. Parabéns, fico muito feliz porque você é um ser de luz que para os pets que estão justamente, né, abandonados, né, sem ter atropelados, coisas terríveis, maus tratos, você chega de uma maneira tão sublime e tomam conta desses animais. Então, muito feliz, tá, de estar recebendo você, a sua empresa, para poder falar um pouquinho, tá? Então, bem-vinda e agora o nosso público é seu também. Obrigada, doutora Mônica. Primeiramente, agradecer, né, a toda a equipe da Vital Pet pelo carinho, né? A Vital Pet, que é uma empresa Lauro Freitense, né? Lauro Freitense, assim como Freitenses, e aí a gente vem batalhando. Tá conseguindo ouvir? Tá Uhum. conseguindo ouvir? Estou ouvindo bem. Conseguindo? Então, assim, a gente agradece enormemente, né, o convite da Vital Pet à RENCA, que é a Rede de Mobilização pela Causa Animal, no sentido de fortalecer a importância da adoção. Então, a gente entende que cada um fazendo, né, o seu processo de desenvolvimento para que a qualidade de vida dos animais melhore, tudo isso a gente vai mudando essa realidade. A exemplo da empresa, né, que é uma empresa, como eu falei inicialmente, Lauro Freitense, que vem crescendo e que vem disponibilizando plano de saúde veterinário que reforça bastante a questão do conceito de multiespécie, que é o que a gente vem trabalhando, né, que cada vez mais os animais estão no nosso seio familiar, e eles precisam também, assim como nós, dos cuidados veterinários. Então, a gente sempre reforça e agradece toda a oportunidade, todo o convite de estar dialogando sobre a questão da proteção animal. Isso é muito bonito, porque eles, né, eles passam frio, eles sentem E, fome, né? E assim, o Brasil, ele tem assim, muito carinho pelos pets, mas às vezes não é nem assim, tem pessoas que maltratam, existem, mas assim, às vezes a pessoa tem medo, né? Até de se aproximar, porque pô, você pode ser mordido, nem o animal ele fica estressado às vezes. Eles são realmente descartados, né? Descartados e estão acostumados em casa, então ficam perdidos. A grande maioria morre atropelado. E tem, isso. quando chega nos olhos de vocês, eu tenho certeza que, poxa, na medida do possível, mobiliza e faz aquela ação lindíssima. Então é isso que a gente fica espantado ao mesmo tempo de, poxa, como é que pode, né? Me conte como foi que vocês chegaram a esse consenso. É um grupo, né, Ludmila? Tem você, tem mais pessoas. Isso, Como foi a história de vocês? exatamente. Tá certo. Nós vamos fazer agora 7 anos, né, em outubro de 2020. Nós começamos em 2013 com o objetivo de fazer um trabalho voluntário voltado para os animais, já que a nossa formação é toda voltada para o social, então a gente tem pessoas no grupo, Uhum. assistentes sociais,
sociólogos, pedagogos, advogados. Então, a gente vem trabalhando, né, já especificamente com os humanos. Então, a gente pensou em desenvolver um trabalho voluntário para os animais, mas não só o trabalho voluntário específico voltado para assistência, mas um trabalho voltado também com foco na política pública, para que a gente pudesse ter uma visão ampliada da questão da educação para a proteção animal, a questão mesmo do controle populacional, buscar que o poder público faça a sua parte. Porque a senhora falou aí da questão dessa engrenagem, desse trabalho, que é um trabalho bonito, é um trabalho muito bonito, porém ele não se materializa de forma isolada. Então, se não fossem os médicos veterinários, a seu exemplo, que faz um trabalho, né, super importante, como os outros todos médicos veterinários nessa engrenagem, a gente não conseguiria materializar nada dos nossos sonhos de melhorar a qualidade de vida desses animais, porque o conhecimento técnico veterinário é que possibilita a melhoria da saúde dele, a qualidade de vida. Então, a gente precisa reforçar esse trabalho dessa engrenagem. Mas também tem o papel do poder público, que não faz a parte dele. Então, historicamente, quem vem fazendo isso? Os médicos veterinários, que têm toda a sua contribuição social fazendo, né, diante do seu trabalho, já fazem a parte social anonimamente. Os grupos, né, as ONGs, os grupos, os protetores individuais e a sociedade de um modo geral. Então, assim, carece muito esse suporte do poder público. Então, o que a gente vem buscando. Então, o objetivo da RENCA foi bem focado nessa questão de fomentar essa rede, para que cada um consiga fazer a sua parte nessa engrenagem e a gente melhorar as condições críticas do nosso país, no caso do nosso Lauro de Freitas, em relação a esses animais. A gente traz aqui os dados que são dados alarmantes, mas é importante que os seguidores ouçam e a gente fixe bem esse dado. Nós temos uma população brasileira, né, de pessoas, nós temos 210 milhões de brasileiros em nosso país, né? E desses 210 milhões de brasileiros, 30 milhões de animais vivem nas ruas, vivem em situação de abandono nas ruas. Então, a gente precisa fazer um trabalho para esses 30 milhões de animais. E aqueles todos que vivem em casa, quantos são? São quase 140 milhões de animais. Então, assim, nas nossas casas brasileiras, nós temos 140 milhões de animais protegidos, né? Graças a Deus que esses animais, de um modo geral, claro, tirando as questões de maus tratos que existem bastante, né, algumas situações, mas a gente tem 140 milhões de animais protegidos, temos 30 milhões nas ruas e temos quase 180 mil protegidos por ONGs, grupos, que isso dá bem mais de 180, mas os dados de 2019 trazem essa realidade. Então, assim, são dados concretos, né, para poder a gente verificar o quanto temos a fazer, né, o quanto temos a fazer. Então, cada vez mais, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguindo melhorar essa realidade. E o tema da adoção, ele reforça bem isso, né? Que é a culminância desse trabalho todo, que é você adotar um animal, você levá-lo para sua casa e você transformar a vida desse animal que estava em situação de abandono ou em situação de vulnerabilidade e tal. Então é muito trabalho mesmo. E que sabe o que eu acho assim interessante? Inclusive, eu tenho, né, um animalzinho que eu peguei, né, há uns 6, 7 anos atrás, ele numa situação crítica. Então, assim, eu não tive aquele receio, porque eu digo, ou eu pego ou vai morrer. Querendo atravessar a rua, já cambaleando. Eu peguei, enrolei no tapete do carro e botei. Está aqui até hoje. Então, é como você diz, eles são tão agradecidos. Eles têm um Exatamente. amor diferente. Porque esses animais de rua, na verdade, né? Pode ser que ele tenha nascido na rua ou que tenha 1 ano na rua, 2 anos. Eles entendem e começam a se defender. E são cães que estão naquele sentimento de fuga, né? Eu tenho que estar fugindo, Isso. tenho que estar fugindo. Então, eles desenvolvem uma certa habilidade em estar se defendendo dos carros, espera as pessoas atravessarem a rua para poder atravessar junto. Então, quando você pega um animalzinho desse, que leva para o seu lar, que ele não vai ter que lutar para comer. Às vezes come daqui a 1 dia ou 2. Também não vão ter que lutar, né, para sobreviver, beber uma água. Então eles vêm para sua casa. Gente, é uma coisa assim. Olha que eu tenho um animalzinho também, outro que comprei no canil. Mas a diferença de um para o outro, até a maneira de se comportar é super diferente. O animal
extremamente carinhoso, né? Eles são extremamente carinhosos porque se acha acolhido. Então, essa, exatamente. essa, essa atitude que vocês têm, né, de estar fazendo levar consciência, né, para os nossos governantes e também, né, conscientizando a outra ponte, que é justamente cuidar dos animais resgatados e que cada vez mais, né, nós como médicos veterinários e também as clínicas 24 horas, que às vezes é um caso que não pode esperar, nós Isso, agradecemos a eles, né, inclusive na rede da Vital Pet, que hoje são mais de 230 clínicas no Brasil, eles têm muito muito essa bom. consciência. Citar alguns, Naira da Pet Vida, tem Bárbara da Pet Vilas, tem Moacir da Clínica de Vilas aqui na nossa região, tem Nanete, Isso. então assim, da Snoopy, tem Pet Tepsila, então cada um deles, né, se eu não falei todos, porque são muitos, né, cada um deles, eles tratam, né, é como se diz, anonimamente, né, eles fazem É, muito. isso. Então, o sucesso Uhum. de vocês, né, é o nosso sucesso também. Eu sou médica veterinária e às vezes eu faço coisas assim, meu marido, você é maluca, sai, às vezes vou para algum lugar toda arrumada e vejo uma coisa, não, tenho que parar aqui, não posso. Você vai se expor, digo, mas eu quero me expor, estou salvando. É a história da estrelinha do mar, que a criança, É, né, também. inocentemente jogava na água, passou um adulto, mas você está perdendo seu tempo, porque vai morrer todo mundo. Ele fez, mas essa eu salvei. Então, vocês É, salvam muitos, isso. muitos, É. muitos. Se alguém tiver Uhum. interesse, Ludmila, em estar adotando, né, um animalzinho que vocês têm a proteção, qual seria a melhor forma para chegar a vocês? Certo. A melhor forma é pelo nosso, pode ser pelo nosso Instagram, né? E aí, através do direct, a gente passa o contato do WhatsApp, que é a equipe que faz o Sim, processo de entrevista social. Nós fazemos a entrevista social, o diálogo com a família, para poder compreender qual é o, né, o perfil dessa família. E daí a gente vai dialogando e buscando, né, esse equilíbrio entre o desejo da família e a questão do animal disponível para adoção. Uma das coisas que a gente vem trabalhando muito, doutora Mônica, é a questão da importância da adoção de adultos, né? Porque que é aquilo que a gente reforça. Então, assim, a tendência é como na adoção de humanos, né? As famílias, de um modo geral, elas preferem os bebês, elas têm as isso, determinadas características. Então, a gente precisa ir desconstruindo isso, né? Porque se nós temos um contingente tão grande de animais em situação de rua, a gente entende que não vai haver lar para todos, mas se a gente abre o coração para adotar adultos, a gente vai desenvolvendo, vai melhorando substancialmente. Por quê? Porque esse animal adulto ele já viveu anos na rua, ou ele foi abandonado, então ele já tem toda uma história de traumas de vida, como o exemplo desse que a senhora resgatou e tal, e isso, tanto outros. Então, assim, os abrigos, os lares temporários, as ONGs, elas estão lotadas desses animais adultos, né? E esses animais, eles precisam dessa oportunidade, os animais idosos, os animais adultos, então a gente vem reforçando isso. Por quê? A adoção de bebês, ela é bem rápida. Quando você resgata uma ninhada de bebês que você posta, então as famílias elas ficam mais eufóricas para adotar os bebês e os adultos vão ficando. Então a gente tem animais resgatados desde o início da renca, em 2013, que até hoje a gente não conseguiu a adoção para eles, entre cães e gatos. Então, a gente tem esse déficit, né, em relação à questão dos adultos. Eu estou ouvindo aqui o depoimento da nossa adotante querida, Alessandra Rosa, Ale. Ela adotou 2 adultos com a gente. Aí um beijo grande para você, Ale. Você e a sua família é maravilhosa, né? A doutor Chanel e Castiel agora, que eles têm uma história bem triste de vida, e ela, né, fez esse gesto maravilhoso, ela resgata também. Então, é esse processo todo dessas famílias cada vez mais vão abrindo os corações para as adoções. Então, né, é como se fosse um ciclo mesmo, um vício do bem. Então, você vai adquirindo vai. esse vício e você vai adotando. Não, mas vamos lá, vamos adotando. Então, assim, a gente vem, faz o contato e a gente vai dialogando. Às vezes a pessoa quer um animal de uma determinada cor, um determinado, a gente entende, então a gente vai trabalhando isso, mas tem esses aqui, veja esse. E a questão também, doutora, que é importante esse canal aberto para o porte. Então as pessoas sempre Isso, falam assim, tem bem essa visão.
eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, eu não posso ter um animal de porte grande ou porte médio. Então, isso tudo são mitos que a gente precisa dialogar e construir, né? Ontem foi a live referente a essa questão do comportamento e a gente ouve bem, verifica bem essa questão dos comportamentos, que tudo vai depender da forma como você educa o seu filho Isso. pet, né? Então, você vai ter que trabalhar essa questão da disciplina, das rotinas. Então, um animal de médio ou de grande porte, em muitos casos, eles vivem num canil, que é um canil, os canis em lares temporários têm quantos metros quadrados? Né? Então, eles vivem com Isso. outros animais. Então, assim, no apartamento, ele vai, mesmo assim, no apartamento ou no espaço menor, vai ser só ele, né? Outros. Ele vai ter esse carinho. Então, para o animal, não importa se você mora num apartamento, numa mansão, num kitnet, numa É, casa de madeira, numa casa de taipa. Então, ele o que ele quer mesmo é o conforto de uma vida feliz, né? Tendo uma família, tendo carinho e tendo amor. Então, a gente vem trabalhando essa questão para tentar desconstruir isso. Então, muitos adotados nossos vivem em apartamentos e vivem bem. Então, assim, a questão mesmo é essa disciplina. E filhote dá trabalho, filhote apronta, né? Filhote toca o terror em casa. Então, a família também precisa entender isso, que é como uma criança. Se você não tem limite e se você está descobrindo o mundo, você vai usar a sua né, dentição para descobrir mesmo. Então, é a questão do isso. tato, é a questão desse contato. Então, eu tenho que destruir, eu tenho que fazer xixi no lugar errado, porque eu estou descobrindo o mundo. Então, essa família também precisa ter a paciência, porque não é um bicho de pelúcia, não é uma pedra, como às vezes a gente ouve em alguns memes, né? Adote uma pedra. É, Já, a senhora já ouviu esse meme? já, Adote uma pedra já. que ela é Isso. parada e tal. Porque, então a gente precisa trabalhar isso, né? Que o animal ele tem energia, ele é pronto, ele vai viver com você 15, 18 anos, 20 anos. Então você tem que ter uma consciência referente a isso. Então, essa decisão é uma decisão racional. Eu estou preparada para isso, para a questão da responsabilidade, dos custos que eu vou ter, do trabalho que eu vou ter, né, de toda a abdicação, de muitas coisas que eu vou Uhum. precisar ter em função do meu filho pet. Então, tem que pensar, meu filho animal não humano. Então, tudo isso a gente trabalha na questão da adoção, reforçando, né, esses conteúdos. E uma coisa boa que você falou de fazer com que as pessoas também adotem os animais adultos e não passar por aquele processo do animalzinho filhote. Uma coisa que você, Isso, inclusive, pode. Porque você, quando você resgata, você começa que cada animalzinho não existe um igual ao outro. O temperamento, né? A maneira exatamente. dele se comportar é totalmente diferente. Então, às vezes, a família, eu quero um animalzinho mais esperto, eu quero um animalzinho mais tranquilo. Tudo isso você tem no animal adulto, como você Isso, detectar. E, com certeza, a isso. adoção, ela vai ser com o Mas, menor trabalho possível para as isso, pessoas, porque você vai ter um exatamente. animalzinho já conhecendo dele a índole, né? É um animal mais Isso, tranquilo. Adotar isso, também, eu acho exatamente. importante os idosos. Ah, mas eu vou ter o custo com os idosos. Mas você vai dar a oportunidade dele, de tanto tempo que ele conviveu na rua ou conviveu sem um Isso, lar, ele vai ser um animal, gente. É assim, porque a gente não pode passar nossa experiência, né? Porque é o dia a dia que a gente acorda e vê aquele isso, olhinho agradecido. é, Ah, mas fica doente, a gente cuida e ele se restabelecendo. isso, Ele fica, poxa, tipo assim, é um imã e vicia. Quando você começa a cuidar dos exatamente. animais, é um vício que você já sai na rua. Meu marido fez, Mônica, nem olhe para a janela. Nem olhe, e ele faz, e parece que as coisas conjuminam. Não sei se acontece com Ai, você, Ludmilla. Menina, eu tô passando assim pra ir pra alguma coisa, aí vem um cachorro, que ele nem olhe, nem olhe, nem olhe. Ele não é, olhe, não olhe, não olhe, porque ele sabe que a gente para e tem que resgatar e tem que cuidar. Então, assim, é uma coisa assim que quem tem um animalzinho numa casa, né? Seja ele pequeno, seja ele filhote, seja ele adulto, seja ele um idoso, é maravilhoso. Em todos os aspectos que nós exatamente, seres humanos, né? exatamente. A gente tem aquele amor eterno, né? Então, quando a casa não tem uma criança, ou se tem uma criança que já cresceu, foi embora, né? Foi viver sua vida, né? Casou também. A melhor forma de você passar sua vida numa qualidade ímpar é adotar um animalzinho. Porque eles É verdade. são apaixonantes, irresistíveis, tira você do tédio. Às vezes você chega cansada, às vezes eu chego aqui cansada, com dor de cabeça, me deito no sofá e vem. Aí começa, me lambendo, sobe e fica.
Então, isso, gente, é maravilhoso. Você não sabe como a gente se sente bem. E a gente deixa de sentir as coisas, vai brincar com ele, né? Ele vai, vamos passear. Faz com que as pessoas também se exercitem, porque o animal precisa sair, né? Ele vai fazer xixi, então fazer suas necessidades. E aí você vai começando a fazer atividade com ele. E isso instiga as pessoas a serem mais saudáveis, né? E Então, até acho que mais isso é. sociáveis, né? Mais Isso sociáveis também com os outros, né? Que acabam isso. conversando e atrai, né? Aí você vai dialogando sobre os É, animais, né? Bem é um ciclo interessante mesmo. vicioso, né? Porque o animal gera, né, contatos humanos também, gera outros contatos. Então você vai fazendo Sim, amigos, né? E isso. os amigos, né? Sejam ele amigo do seu cãozinho ou amigo para você chegar e conhecer, porque tem a mesma qualidade de Sim, vida que é ter um pet. Então fica tudo mais fácil. E assim, o que a gente vê também que a gente poderia, né, ser mais unidos, né? Tipo assim, sim, procurar ver, né, uma maneira de a gente ter, Ludmila, que eu digo a gente, seria os médicos, a Renca, né, ter assim uma atividade que pudesse ter um contato mensal, de a gente fazer alguma ação, ou de, sei lá, de fazer, como a gente está ótima fazendo ideia. agora, uma live de dizer a importância de Ótimo. vacinar, a importância de castrar. Se ficar esse compromisso, a gente, acho que o Exatamente. público vai amar. Castrar, porque aí Exatamente. cada vez mais Exatamente. essa população, vamos tirar os animais da Isso. rua, fazer um mutirão de castração, porque isso é importante, porque Exatamente. cada vez mais Exatamente. esses que estão na rua, né, que estão lá precisando da gente, a gente vai ter esse efeito de redução, com certeza, porque um animalzinho na rua, ele pode procriar quantos animais? São duas Isso aí. gestações por cão, né, por cadelinha ao ano. E geralmente são Imagina. quantos? 5, 7, 12. É E parece que na 10, rua eles 11, procriam 12. mais. É uma coisa Exatamente. séria, Exatamente. imagine. É. Então é isso E aí. a tendência e essa questão do controle populacional, ele para nós, né, para todas as pessoas que trabalham nessa área e para vocês também, os profissionais de saúde, é muito importante porque o sofrimento ele estanca ali naquele animal castrado. Então você não vai Isso. visualizar o sofrimento. Então mesmo que você o castre e você o devolva ao seu território, que ele fique sendo cuidado pelos moradores do bairro, sendo alimentado, ele já vai estar castrado, então daí você já não vai ter aquelas gerações e gerações sofrendo nas ruas. Então a gente precisa estancar, né, e desenvolver muito esse programa de controle populacional para que o sofrimento acabe nesse animal, né? E ele para ali e aí a gente não vai ter mais gerações sofrendo. Então, muito, muito Isso. importante mesmo. Muito importante. Eu tive recentemente, antes da pandemia, né? Foi em janeiro. Foi janeiro. Fui visitar minha cunhada que mora no Rio. Ela mora num Hum, condomínio de edifício chamado Península. E lá, quando eu hum, cheguei, né, assim, fiquei encantada, porque eles têm dentro do condomínio um estatuto que tem, são 6 funcionários, 2 da área externa e mais 4 no escritório, que fazem um trabalho tipo da renca dentro do condomínio. Eles pegam muito os bom. animais, lá são muitos felinos. Segundo eles, são em Uhum. torno de 1.000 felinos. Todos têm microchipagem depois que castra. E eles fazem esse trabalho de colocar alimentos. Aí tem, inclusive, eu até pedi para eles para mandar para a gente, para poder divulgar isso, né? Eles têm Isso. os alimentos que são colocados num tubo de PVC para poder eles se Uhum. alimentarem. Tem também o bebedouro, tem as casinhas que eles fazem dentro das manilhas, né? Manilhas que eles formam, Tem por as isso que os gatos manilhas. adoram. E aí tem toda Isso. essa estrutura. Então, um gato novo É. que chega, eles pegam, castram, e lá é tipo uma ilha. A península fica numa ilha. Tem acesso por carro, Uhum. mas ele fica mais restrito. Então, eu achei tão legal isso. E quando pega um animalzinho atropelado, já tem, eles cobram uma taxa no condomínio dos edifícios, uma taxa Para por poder. apartamento para poder cuidar. Então eu digo, poxa, Isso. exemplos assim, né? A gente poderia Isso, trazer, tipo assim, exatamente. ter a renca, né? Fazendo, atuando nos condomínios, dando palestra para essas pessoas que quiserem fazer essa Uhum. mensalidade nos condomínios para poder, que é irrisório perante a quantidade de casas, né? Isso. Então, isso seria uma Exatamente. boa ação para a gente estar trabalhando de esclarecer, de fazer com que esses animais, cada vez mais a população diminua, que você castrando, eles não vão proliferar mais, aqueles que você castrou não Uhum. vão estar somando os animais, né? Então, a gente poderia estar Exatamente. fazendo essa abertura para ver se a gente consegue também ajudar Isso. vocês para poder É estar muito levando bom. isso para o público, né? Eu vou falar só um pouquinho da experiência da Renca nos condomínios, que é importante, né, para quem está ouvindo Isso. também.
A gente já Muito, foi muito. aqui em Lauro de Freitas, né? Nós já temos uma exceção aqui em mais de 60 condomínios. O último levantamento que eu fiz foi o mês passado, 60. Então a Sim, gente vai estar chegando aos 60. Acredito que com a pandemia a gente suspendeu, né, para evitar esse contato. E aí, nesse isso. processo dos condomínios, a gente vai lá, encaminha ofícios para os síndicos, para os grupos gestores, para falar da importância do respeito ao animal comunitário, que inclusive ele é protegido por lei. E nós aqui temos a lei municipal que foi construída pela Renca em 2016, que completa agora 4 anos, completou agora em Parabéns. julho. E a Muito gente bom. colocou a previsão do conceito do animal comunitário. Só que quais são as dificuldades dos condomínios? Justamente, nós estamos atrasados em relação ao Rio, dessa experiência, porque tem sido difícil, né, de um modo geral, que os moradores, de um modo geral, eles tenham adesão financeira aos programas de castração. Então, o que é que vem acontecendo? As comissões PET. Então, a gente vem pedindo que os condomínios formem as suas comissões PETs, que são as pessoas do bem mesmo, que têm um trabalho voltado para os animais, e essas pessoas que estão mobilizando, castrando, alguns condomínios já estão pagando, então isso daí é um avanço. Tem condomínios que já têm pontos de alimentação, que construíram pontos de alimentação super interessante, porque aí você controla a colônia, então já vem castrando. Tem condomínios que têm gatis. Então, isso é um processo, né, bem lento, mas que vem sendo significativo. Como somos poucas e é um trabalho voluntário, então o que, que a gente aproveita o canal aqui e essa oportunidade para dizer que se você mora dentro de um condomínio ou no Alameda, né, ou numa rua que você consiga mobilizar pessoas, tenha esse olhar para esses animais comunitários, faça o levantamento desses animais, veja quais são as demandas de castração. Infelizmente, ainda não temos castração via convênios com as clínicas no município de Lauro, então quem vem fazendo as castrações são os médicos veterinários a valores sociais, então isso daí a gente agradece enormemente, que a gente sabe que os valores sociais não pagam nem a hora técnica de vocês, dos estudos e dos equipamentos e dos materiais, então o procedimento ético correto, né, com horário Isso. marcado, cada animal com o seu material, então não é aquela coisa do animal no chão, então a gente agradece a cada profissional veterinário que tem essa visão social e que vem desenvolvendo esse trabalho. Então, a gente precisa disseminar isso nos condomínios. Então, se você mora em condomínio e você deseja fazer alguma ação voluntária e articular essa rede, vamos articular juntos, a gente vai orientando, a gente vai caminhando para poder, pelo menos, controlar essa população de felinos, né, que é uma população muito maior do que a de gatos, né, que eles procriam progressão geométrica. Se a das cadelinhas são 2 por ano, a deles deve ser o quê? Umas 4, 6, né? As Isso. gatinhas devem procriar umas 6 Isso. vezes ao ano. Então, imagine 5, 6 bebês, Imagine. quanto tem as descendências. Então, a gente precisa focar na raiz do problema, que é a castração e a adoção. Porque aí você vai diminuir bastante esse funil de animais de rua. Vamos sim, Jamila. Exatamente. Eu vou, assim, até isso aqui no condomínio é uma coisa muito boa que a gente vai começar a levantar, formar uma Ó, comissão e ver junto com vocês, isso, né, unir forças para poder exatamente. ver uma forma de atuar. Porque aqui tem Tá, muitos perfeito. gatos nascidos Uhum. aqui, né? Aqui é uma reserva, tem alguns lugares que a gente não pode construir aqui em Busca Vida, então isso realmente vai ser uma ação maravilhosa. Isso, Então aí, ó, exatamente. tantas pessoas que estão nos É, ouvindo, pode inclusive, né, também lembrar que essa pode ser uma ação, que uma ação gera um resultado, né? E aí, isso, firmes nesse propósito, com exatamente. vocês dando Exatamente. respaldo, né? Poxa, vai ser realmente uma coisa muito boa. Então, E vem uma o live, respaldo de uma live, uma live uma live importante, né? muito bem amigos. É Renca e muito, Vital muito. Pet, olha que força linda, né? E os seres humanos, né? É, Porque eles são amorosos, são exatamente. protetores, eles não querem ver o animalzinho sofrendo, né? Então, quem está nos ouvindo Exatamente. aí são pessoas que É, amam, né? Às vezes querem até adotar e exatamente. estão querendo aí uma dica para adotar, né? Pegar um É, animalzinho idoso, um exatamente. animalzinho adulto, É, já com um temperamento exatamente. que ele já vai, a renca vai orientar, né? De acordo com a família. São mais pessoas Isso, idosas, pessoas mais jovens. Então, poxa, é tudo de isso. bom. Tudo de bom porque a É, gente quer justamente, né? Que os nossos pets não sofram, não sintam frio, não sintam fome. E agora vai vir uma época, né? Que foi antecipado o isso. feriado, mas as pessoas, eu acho que São João vão estar acendendo fogueira, por mais que esteja o problema da pandemia, Exatamente.
Mas a gente tem que Exato. evitar, porque isso aí, imagine para os animaizinhos da rua, né? É, Fogos, né? E exato. de repente é espada, é bomba. Poxa, isso aí para eles, até para os nossos animais dentro de casa, tem animais que são Exatamente. cardiopatas. E aí morre, teve mesmo, tem mais ou menos o ano passado, acho que 3 animais da Vital Pet morreram de estresse. Porque o proprietário fez todo aquele processo, botou a camisinha, né, que eles ficam mais aconchegantes, mas o animal ele tem problemas de coração. Então, É, subiu tanto, né, o desespero deles que ele teve uma síncope e foram a óbito. Então, a gente tem que imagino. ter esse cuidado, né, com nossos pets É. também. E às vezes se incomoda mesmo, é bebês, é pessoas mais velhas. Ah, mas eu Os gosto de ver fogos. autistas, né? Então não É. pode. As pessoas sensíveis realmente se incomodam muito, né? E assim, Exatamente. E aí a gente fala, né, doutora, vai gastar o recurso com fogos? Pega esse recurso e gasta com castração ou com ração, né? pô, que coisa linda, o Então, cobertorzinho, um é cobertor, um né? Levar uma pouquinho, caminha. né? Ô, gente, Compra uma cesta básica para uma família, faz alguma ação social do que gastar num momento isso como esse, a gente não tem o que comemorar. não Para você pode. estar soltando fogos, É, as pessoas nos hospitais, tantas, um momento como esse que a gente vem vivendo, né? E aí, isso, qual o objetivo de você estar soltando fogos, 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 né? Não, não, não né? É pode. bem, né, complicado mesmo. É. Mas é isso aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Ludmilla aí, para poder a gente ter essa expertise aí? Porque às vezes a pessoa pensa assim, pô, eu tenho um animalzinho, ou então assim, o que é que eu faço se precisar de repente adotar um animal? Posso escolher? Vocês mandam fotos? Às vezes seja dúvida de alguém, alguém te quer perguntar, Matheus? Podem se sentir à vontade. Ludmila quer falar mais alguma coisa que acho que nós esgotamos tipo assim, o que a gente deveria falar do recado, né? De ter adote, contribua para ajudar os animaizinhos de rua, se você não E, puder adotar. a gente tem, posso falar enquanto alguém vai perguntando? Pode, Se surgiu pode. alguma pergunta. A gente sempre, quando a gente faz algum processo de adoção, a gente preparou um panfletinho, que é um panfletinho com muito carinho que a gente entrega às famílias, e aí a gente Sim, colocou algumas coisas que a gente quer só para pontuar e reforçar que o trabalho, o processo de adoção, que além de tudo, de você construir uma história de vida, né, de você estar fazendo esse trabalho, você vai influenciar positivamente outras pessoas do seu convívio. Então, você vai disseminando essa cultura do bem, né? Então, você tem todo esse processo de você disseminar a cultura do bem e você vai ampliando, né, esse processo da adoção. e o acompanhamento também é feito, Ludmila, tipo assim, uma família adotou, né? Aí vamos dizer que foi maravilhoso, que vai ficar com o animalzinho um tempo, ou a vida toda, né? Não é um bichinho de pelúcia, é um animal que você vai se adaptar e ele vai se adaptar a você. Então, o início realmente é aquela adaptação, primeiro dia, segundo dia, no mês seguinte já está tranquilo. Mas se tiver alguma pessoa que de repente o animalzinho fique todo quietinho, que não se dê bem, tem como ele trocar o animal ou não? Tem que se adaptar ao animal? Como é que faz o processo de adoção? Então, nesses quase 7 anos, já foram 1.052 adoções. Nós já Olha, tivemos parabéns! devoluções, né? Devoluções de animais que foram adotados um ano, né? Há mais de um ano. E aí, tipo, você adotou, você ficou com o animal um ano e meio, e depois você teve algum problema socioeconômico seu, alguma questão social, e aí você vai e devolve o animal. E aí, fazer o quê? Reforçando para as pessoas que estão nos ouvindo, a Renca não dispõe de espaço privado e nem alugado para acolhimento de animais. Então, não temos esse espaço físico. Então, os Sim, animais que nós resgatamos, eles ficam nas nossas casas, nas casas de voluntários ou em lares temporários que a gente paga até eles serem adotados. Então, qual é o sim. objetivo? O objetivo principal da Renca é também disseminar a necessidade da contrapartida dessa família. Então, a família também precisa ter. A adoção, ela não é um favor, né? A gente tem que destacar que a adoção não é um favor, é uma ação de responsabilidade. Então, por exemplo, se você resgata agora recentemente uma ninhada, uma família com 6 bebês. Os bebês, a gente começa a liberar o processo de adoção aos 45 dias. Infelizmente, nós não temos recursos para castrar, aguardar esse período todo para que o animal seja adotado após ele ser castrado ou ele concluir todo o protocolo de vacinação. Então, qual é o foco da Renca?
a castração dos animais adultos para que isso não se reverbere na população. Então, a gente explica sempre à família. Então, você está adotando, então, todas as adoções, a família tem direito a uma consulta gratuita através dos veterinários parceiros que nos doam essa consulta. Então, o animal vai para essa consulta, o veterinário explica todo o procedimento, todo o protocolo de vacinação. Essas famílias, elas têm acesso aos descontos, né, sociais, com a questão do preço social da vacina, castração social. Então, não é um favor que a família está fazendo. Então, ela precisa ter essa consciência também, que é uma contrapartida. Então, se nós estamos fazendo um trabalho voluntário e nós não recebemos doações do setor público e nem do setor privado e nem das pessoas de um modo geral, que dê para você arcar com essas despesas, a Renca não tem condição de manter e de castrar 100% dos animais que a gente coloca para adoção do ponto de vista dos bebês, né? Isso é impossível, você ficar pagando lar temporário. Então, qual é a prioridade? Você pagar o lar temporário e você castrar a mãe. Então, a gente reforça bem essa questão da contrapartida social da família. Não cobramos taxa de adoção, a gente não cobra taxa de adoção, somos contra isso por questões ideológicas. Então, é importante que a família também tenha essa contrapartida, saber que ela vai precisar gastar com alimentação de qualidade, que ela vai precisar castrar se o animal não foi castrado ainda. Tem um termo de adoção, que é um contrato jurídico, e o protocolo de vacinas e os cuidados e o amor todo que é necessário. Se o animal ele passa muito tempo com a gente e ele não é adotado, é óbvio que a gente vai fazer todo o procedimento. Aos 5 meses, se ele não foi adotado, ele vai ser castrado, nós vamos arcar com os nossos salários, com os nossos custos, e a gente vai encaminhar para adoção. Então, cada grupo tem a sua metodologia de trabalho que precisa ser respeitada, né, pelas pessoas, e as pessoas têm o livre-arbítrio de buscar. Não, eu vou aguardar, eu vou preferir adotar um animal mais velho, com 5 meses, mas já castrado. Não, eu quero um bebezinho com 45 dias e eu vou fazer tudo. Mas, assim, deixando, né, explicando bem essa questão. Que aí, a depender, tudo depende do caso concreto. Então, não há um padrão. Então, você tem um caso concreto, você resgatou um animal, bebezinho, você resgatou adulto, qual é a situação desse animal? E a gente tem trabalhado muito com a questão, doutora, de disseminar a importância da sociedade colaborar também, porque a sociedade, muitas vezes, acaba dando ordens aos médicos veterinários, por exemplo, faça isso, Castro, você tem que me ajudar, não é? Vocês recebem bastante esses pedidos. E imagine a gente também. Então, a gente tem que deixar claro para a sociedade que a gente tem um limite de atuação e que a sociedade também pode colaborar. Então, se você vira um animal em situação de rua, você viu uma gata grávida, uma cadela grávida, não só delegue para um médico veterinário ou para o grupo de proteção animal, pare um pouquinho e pense, o que é que eu posso fazer por essa família? Né? Porque tudo envolve recurso, não há nada gratuito, minha gente. Então, se você puder pegar essa gata, pegar esse cão, leve para sua casa, faça um lar temporário, então experimente, vivencie isso, essa experiência, e vamos trabalhar juntos para a adoção deles, a castração deles, porque a gente não tem recursos para fazer todo esse trabalho. Alguém está perguntando aí? Tem, Exatamente. Mari Cardoso, né? Ela quer saber o seguinte: quais são os documentos necessários para adotar e se é preciso que a pessoa leve o comprovante de renda? Não. Em relação à questão do comprovante de renda, os documentos, identidade, CPF, comprovante de residência, a pessoa precisa ser maior de 18 anos. Se for o casal, né, a gente pega os dados do casal, pega todos os dados da família, faz o termo de adoção, a família fica com a cópia, nós ficamos com outra cópia. Em relação à questão do comprovante de residência ou de renda, nós, enquanto profissionais da área social, jamais a gente poderia restringir a questão socioeconômica, até por uma questão ideológica, e você identificar que você só pode ter um animal se você tiver uma condição socioeconômica elevada ou mediana. Então, assim, é comprovado cientificamente que muitas vezes eu trabalho há mais de 20 anos em comunidades carentes, conheço bem a realidade aqui de Lauro de Freitas, ao andar por essas comunidades, nem sempre a questão de você não ter uma condição socioeconômica, a sua condição socioeconômica não vai dar a garantia de que você vai ser um bom adotante ou não. Então, a gente faz todo um diagnóstico
conversa com a família, verifica, tenta auxiliar ao máximo, porque às vezes a família tem uma condição socioeconômica excelente e quer adotar só por modismo. Então, tudo isso tem todo um contexto, tem toda uma questão social. Então, nós que somos da área social, a gente tem que pensar que não podemos só amar as pessoas ou só amar os animais, tem que haver esse ponto de equilíbrio. E eu ouço muitos depoimentos, eu leio informações de que muitos grupos e determinadas posturas de que ama os animais e odeia as pessoas. Como isso? Isso para a gente é inconcebível, porque a gente precisa amar a todos e tentar esse equilíbrio. Então, é um processo difícil você lidar com as pessoas, né? Tem pessoas que são impacientes, tem pessoas que são grosseiras, tem muitas vezes a gente recebe xingamentos pelo WhatsApp, de que as pessoas querem que você faça na mesma hora, querem que você responda na mesma hora. Então, tudo isso é um processo educativo que você tem que respirar fundo, trabalhar o seu ponto de equilíbrio, porque senão sua saúde mental fica desequilibrada. Então, a condição socioeconômica não é uma condição para adoção. A gente dialoga como é a questão do animal. A gente, ele vai ter a subsistência, ele vai estar lá, como é toda essa questão. Então, a gente faz uma espécie de anamnese social, que é o que a gente chama na área social, para poder entender o perfil desse adotante. É 100% assertivo? Não, porque somos humanos e os humanos eles são falíveis. Às vezes a pessoa pode enganar a gente, vem com toda a informação e a gente pode se passar. Entendeu? Então, é todo um processo que somos humanos, né? Então, a gente tem que confiar. O primeiro passo é confiar no que a pessoa está falando, nas intenções, verificar por que quer adotar. É um modismo? Não é um modismo? É uma decisão racional? A família toda está disposta a adotar? A gente coloca muitas dificuldades. Às vezes as pessoas falam, mas vocês estão colocando tanta dificuldade. Não, a gente não está. A gente está dizendo quais são as coisas que podem vir a acontecer, como a destruição dos bebês, a bagunça, né? Os custos que o animal fica doente, ele tem vacina, ele tem responsabilidades. Então, a gente vem falando tudo isso. E também não perdendo de vista, doutora, que é uma questão muito interessante de se reforçar aqui, que um animal em situação de rua, ele está muito mais vulnerável, né? A depender da situação. Ele está lá em situação de rua, você fez um resgate, ele estava lá em situação deplorável de rua. Por que eu vou ter que exigir um comprovante de renda de uma família que está lá e que ela está disposta a adotar? Então, tem todo esse equilíbrio aí que a gente tem que ver do ponto de vista social também. É porque vocês cuidam justamente de levar, né, para a pessoa, né, a melhor condição e explicar o que tem pessoas, inclusive, que nunca tiveram um animalzinho, né? Então, assim, olha, você vai receber um animalzinho, ele tem que ter essas necessidades supridas, eles podem fazer isso, eles podem fazer aquilo, porque às vezes é a própria adaptação que o animal chega no lugar estranho, que ele quer, às vezes, até fugir. Às vezes querem fugir porque ficam, meu Deus, desconhece a pessoa, desconhece o ambiente e eles querem fugir. A partir do momento, né, que você começa a dar carinho, que você o alimenta, que você dá água, que às vezes até bota uma coleira, muitos deles não gostam de coleira, mas você bota a coleira para passear, ele vai começar a se soltar. Então é justamente a adaptação que existe, né? Com certeza. Então o animal que você pegue já com a índole já pré-estabelecida para a renca, é uma boa opção, Ludmila, que você está falando. Porque o filhote, às vezes, é para aquela pessoa mais jovem ou aquela pessoa que fica o tempo todo em casa, né? Então, se você já tem isso, como inclusive pode ser até uma campanha, né? Uma campanha assim, adote um animalzinho adulto ou idoso. Adote um adulto, lançamos essa campanha. Que vai ficar ótimo, porque com certeza, né, eles não vão ficar presos, confinados num lugar pequeno, convivendo com vários animais. Isso para ele vai ser o céu, e ter alguém que o ame, que o respeite, né? Que dê seu lar para ele. Então, é muito importante. Eu fico tão feliz que pessoas como você, Ludmila, e também os seus colegas da Renca, tenha tido essa visão e feito esse empreendimento. E a gente tem que ajudar. A gente, como, né, como ser humano, eu, particularmente, como veterinária, como também integrante da Vital Pet Brasil, abri esse canal para poder estar ajudando no que a gente pode ajudar. A gente tem que marcar, a gente estava, inclusive,
marcando para se ver mais, mas com a pandemia a gente ficou realmente no Sim. convívio restrito, né? Mas com certeza Foi. nossas portas Aham. estarão abertas para a gente Sim. conversar, fazer campanhas, ajudar naquilo que você achar que a gente pode chegar para ajudar, porque Ia isso é ser que faz demais. o peso de vocês, que é enorme, que envolve um custo imenso, dividir. Exatamente. Se cada É, um pegar um pouco do seu peso para poder fazer uma boa ação e se sentir bem, porque é, é na boa ação que você se sente bem e diz, poxa, passei por esse mundo fazendo algo tão lindo, né? E com certeza isso vai exatamente. vir em termos de satisfação. Satisfação gera autoimunidade, gera prazer e vicia. Quem for ajudar a É, Renca vai ser exatamente. se É, viciar, porque exatamente. vai ver lá a Jesus. alegria, pode participar, se for o caso, de um resgate, Ludmila. Sim, tipo um Isso. voluntário. Poxa, eu queria Sim, participar. sim. Você deixar, faria um WhatsApp com pessoas assim, pós-live, Vital Pet, Renca, de pessoas que queiram tá ajudando de uma certa forma, que as palavras se perdem, né? Então, quem tiver Sim, sim, interesse, sim, sim, sim. manda lá no direct, né, Matheus, o telefone e o nome pra gente fazer um grupo do bem para ajudar a Renca. Muitíssimo Tipo, obrigada. Renca tem, Muito Renca tem um obrigada. resgate, pô, vamos ajudar, vamos levar para onde? Já deixa tudo esquematizado, Sim, porque o animalzinho, quando pega na exatamente. rua, ele tem É, que tomar o banho, ele tem que tomar a sim. vacina, Tem ele que tem que ter ser toda a resgulgado, logística. É, tem que ir para um lar, né, de adoção, talvez as pessoas que possam exatamente. ajudar não tenha como ter ele na casa, porque às vezes trabalha o dia todo fora, mas tem já É, os lares que você já tem o é, contato para. Então, assim, é exato. ajudar mesmo, fazer um grupo. Quem tiver É. interesse, coloca lá Gastar as nome e mãos. telefone. Poxa, para a gente poder castrar esses animais, cuidar desses É. animais e conseguir com que a Renca faça um trabalho não só Lauro de Freitas, mas a nível Bahia, né? Porque tem muita gente, Salvador tem muitos animais. Eu às vezes saio, levo no fundo do carro um saco de ração e vou parando e colocando, até me arriscando com assalto, alguma coisa, mas digo, não, não é possível. Estou fazendo a diferença desse animalzinho hoje para não morrer de fome. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, mas com a consciência de ter um órgão como a Renca para poder estar ajudando nessa campanha, porque vocês têm isso já instituído. Mas na Uhum. área de Lauro só, ou vai um pouquinho assim, Vila de Isso. É, Abrantes? Como é que vocês fazem, Lu? nós, como somos poucas, né? E quando a gente começou, a gente tinha um alcance, e nós estávamos com alcance de Lauro, Vilas de Abrantes, Guarajuba, a gente tem várias ações lá também, com Paraíso, Condomínio Paraíso, Paraíso dos Lagos, né? Em Sim. Guarajuba, Busca Vida já tivemos algumas ações, então a gente estava mais nesse raio. Só que com a dinâmica, então, a quantidade de demanda em Lauro de Freitas é muito grande, Muita. então a gente acaba tendo que restringir para poder conseguir, ainda assim a gente não consegue dar conta. Porque o que é mais fundamental, para além dessa ação, dessas questões educativas, para além do jurídico que a gente vem fazendo, é a realidade dos animais que está assustadora nas comunidades. Então, quando a gente anda em Vida Nova, Cagi como um todo, Portão, Itinga, Areia Branca, Centro, todas as comunidades, a situação está alarmante. Então, Tá. agora piorou mais ainda com a pandemia, que os animais estão agora passando fome, então a gente está fazendo essa campanha desde março, distribuindo ração entre os produtores e tudo mais, mas assim, é assustador. Então, a cobrança da sociedade é muito grande, determinando que a gente resgate todos esses animais, e a gente não consegue resgatar. Então, o que a gente está fazendo? Você viu a situação, o que você pode mobilizar, o que você pode auxiliar. E daí, se essa Olha, pessoa estiver disposta junto com a gente vai dar andamento em tudo, porque é humanamente impossível, a gente não tem espaço de acolhimento de animais, a gente não tem recurso financeiro para atender toda a demanda. Então, se cada vez a sociedade de Lauro de Freitas olhar mais para os seus animais, a sociedade de Salvador, de Camaçari, por aí vai, da Bahia como um todo, e o governador e os prefeitos todos, né, a gente vai conseguir avançar mais nas ações. Então, a gente precisa dessa engrenagem, porque né, cada um fazendo o seu trabalho. porque E justamente as ações, os animais hoje, como se diz, a população cresce cada vez mais. Tipo isso, assim, o olhar que a gente fala, né, dos dirigentes políticos, eles não são muito voltados para essa, como isso, é que assim, para essa vertente, né, de ter um exatamente, exílio animal. perfeito, Antigamente é, pegava-se animais nas ruas, tipo carrocinha, confinava esses isso, animais e mas acabou que ficando uma população tão alta
que perdeu o controle. Uhum. Hoje, o controle de Exato. zoonose, ele faz o resgate do animal com suspeita de raiva, porque a raiva é uma zoonose que mata, né? Mas assim, animal na Uhum. rua, eles passam, não tem mais como fazer. Então, a união faz a Isso. força. Fica aqui um pedido para as autoridades, né? Para que Ah, tá bem. nos É. ajude, principalmente as pessoas liberais, como é o caso da Renca, né, que é um grupo, né, institucional que Uhum. é sem fins lucrativos, eles fazem por amor. Exatamente. Poxa, É. chegar aqui, né, Um recurso próprio. prefeita nos escute, Moema é uma pessoa que tem um coração bom para poder ajudar nessa campanha, porque a gente está aqui para ajudar. Mas a gente precisa de recursos, Isso. precisa de ter meios para isso. Exatamente. Então, fica nosso pedido Exatamente. aí a Moema, que é daqui de Lauro de Freitas, que tem essa garra Exatamente. de lutar por tudo, que ajude a Renca, Uhum. ajude as instituições, Isso. ajude aqui, né, Exatamente. para poder ter um Uhum. resultado maravilhoso. Mais alguma pergunta? Matheus é nosso assistente, que as pessoas É. estão, acho que Um vai ter abraço para muita eles. gente procurando vocês, porque assim, é Tudo muito bom bom. Muito adotar. obrigada Fica aqui mesmo. nosso pedido, né? Faltam só Uhum. 7 minutos, mas assim, fica aqui o convite, Ludmila, para, na medida do possível, a gente fazer um encontro Sim, mensal, sim, sim, sim. acompanhando esses grupos que por acaso a gente forme para poder fazer, somar, a gente quer somar, porque Isso, o trabalho de isso, isso. vocês é realmente um trabalho desgastante e que vocês às De vezes se sentem até formiguinha. É. impotente por não estar podendo Isso. ajudar, mas a gente Sempre, quer sempre, sempre. abrir o leque É. para poder vocês terem ação. E ação Uhum. é um resultado. E o resultado todo mundo vai Isso. ver, né? Porque vai diminuir os animaizinhos na Exatamente. rua, com certeza não Uhum. vai ter tanto sofrimento para eles. E isso é o que a gente soma e espera de fazer essa parceria com vocês, tá? Então, Exatamente. deixa E a aqui, gente. né? Tá. Deixa Eu aqui queria agradecer. Né? meu muito obrigada, porque você é uma pessoa que a Uhum. gente, até no olhar, a gente sente, as palavras são Obrigada. doces de ouvir, né? E assim, o astral lá em cima, né? Então, assim, só posso agradecer, acho que eu fui bem iluminada em adotar, assim, os nossos palestrantes, os nossos convidados foram pessoas iluminadas, né? Pessoas que vale a pena a Muito gente parar obrigada. para escutar e conseguir achar uma brecha para andar junto com vocês, tá? Então, Sim. A gente é agradece por tudo, né? Pela sua história, que a gente já conhece, né? O seu trabalho também desbravador aí nessa questão toda do empreendedorismo, né? Social, isso. mulher guerreira, empreendedorismo. Então, a gente conhece, né? A sua história, a história da empresa. A gente sempre agradece e se sente bastante orgulhosa, né? Nos Que sentimos bom. orgulhosas por você, pela senhora, por toda a equipe, pelo desenvolvimento do trabalho e pelas ações todas que você faz que a empresa faz, não só com a Renca, mas com todas as outras entidades que a gente conheceu o programa na nossa reunião lá, fomos super bem Uhum. recebidas na empresa, então a gente agradece demais a oportunidade, toda a oportunidade de falar, de ser a voz dos animais, de Com dialogar com a certeza. população, para a gente é super, super válido, e a gente agradece demais o carinho. Agradeço a você e a todos que nos ouviram, que possam ser, de repente, Obrigada uma também. sementinha para a gente conseguir mudar um Isso, pouco a realidade nossa dos nossos pets. isso, Fica isso, com Deus. isso. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.